maneira conjunta, e dizer também que o plano de preservação do patrimônio passou já por 2 audiências públicas na Câmara Municipal, né? Então já está, do meu ponto de vista, né, nós temos discutido isso bastante no Conselho de Patrimônio, bastante adiantado, e é uma ação que precisa ser finalizada, a Letícia, Letícia, precisa ser finalizada, porque sem a aprovação, a consolidação desse plano, não conseguimos avançar, né, muito mais nas questões do patrimônio. Então, essa é uma ação fundamental que nós estamos ansiosamente aguardando. Perfeito, é isso mesmo. Gente, como que vocês querem né, dar início à nossa pauta? Vocês querem que eu abra a minuta aqui, que eu compartilhe? Como que vocês preferem? Acho que seria interessante, Nath, você abrir a minuta para nós irmos discutindo, porque daí fica bem organizado e bem objetivo. Perfeito. Pedro levantou a mão, pode falar. Não, eu queria só dar boa tarde para todos vocês e falar assim, né? O Instituto Ideia, ele é um ponto de cultura, então a gente é absolutamente compromissado com o programa Cultura Viva, e aí está com vocês realizando esse Plano Municipal de Cultura, além, né, de ser uma honra, de ser prazeroso, a gente tem um comprometimento com uma política nacional da cultura e agora com vocês do patrimônio também. Eu li a minuta do plano de vocês, do patrimônio, achei excelente, e muitos pontos que dialogam com a cultura, com o fazer cultural. Vocês são mais voltados com o patrimônio histórico, com as rotas culturais, com elementos. Mas acho uma oportunidade, me atentei a isso, assim, uma oportunidade única agora, com esse encontro dos 2 conselhos, de alguns apontamentos em respeito às salvaguardas culturais, sabe? O patrimônio das expressões, das manifestações populares, né? Que é da ordem cultural, do fazer cultural, mas que quase em todos os momentos, ela é permeada ou pela, né, ou pela visão, ou pelo espaço cultural, ou pelo território cultural, pelas construções, ou pelo caminho natural, tal como, né, o caso do Peaberu, que é um patrimônio histórico natural, está lá. Bom, enfim, é isso. Vim apresentar para vocês, eu sou o Pedro, e o que vocês decidirem, cabe a nós, do Instituto Ideia, relatar, sistematizar e devolver para que a gente possa, para que vocês possam, né, fazer os devidos apontamentos. Né, e quem nos acompanha nisso muito, a gente tem uma equipe, aqui está o Marcos Pardim, que tem 40 anos de experiência em gestão pública, é uma pessoa absolutamente talentosa e tem coordenado essas etapas com a gente. Depois tem a Antonieta, tem a Teia, tem o Rafael, mas esses estão fora do escopo aqui desse projeto específico. Então é isso. Muito obrigado por estar participando aí com vocês. Obrigada, Pedro. Nath, pode falar? Boa tarde, pessoal. Eu só acho que antes da apresentação assim, da minuta, eu acho que era importante a gente fazer, né, principalmente para o pessoal da empresa e alguns membros do Conselho de Cultura, né, que estão presentes, um resuminho, né, do que foi o plano de preservação de patrimônio e como que ele foi conduzido. A gente até chegou a fazer uma apresentação da minuta do plano de preservação do patrimônio da paisagem cultural, né, da paisagem, no Conselho de Cultura, alguns anos atrás, mas não era essa composição. Quando lá no início, né, a gente estava fazendo essa minuta, né? Então, só fazer um resumo brevemente, né? O plano de preservação de patrimônio, ele é um dos planos setoriais que o plano diretor previu, né, em 2017, quando saiu a lei do plano diretor.
esse plano de preservação de patrimônio, ele foi iniciado o processo meados de 2018, onde a Secretaria de Planejamento encabeçou, chamando as outras secretarias, principalmente com o apoio da Secretaria de Cultura, que na época era Cultura e Turismo, né, Nath? Aí, a partir disso, a gente, e junto com o Conselho, claro, né, de Patrimônio, a gente fez um modelo de rede, onde a gente convidou algumas pessoas e grupos, como Preserva Taubaté, alguns grupos que eram envolvidos na questão do patrimônio cultural, a gente começar a fazer essa minuta, né? Então, foi já por si só, o início dele já foi de forma participativa. Eu acho que é legal só acrescentar nessa questão do grupo, que essa rede, ela era aberta. Então, a gente divulgava isso, né, em diário oficial, divulgava nas redes sociais da prefeitura, e todo mundo podia participar. Então, a gente já tinha, né, convidou as pessoas que sempre, na verdade estavam ativas, querendo uma mudança, e instigando a prefeitura a realizar uma mudança de preservação do patrimônio cultural, mas essas reuniões e toda essa participação do grupo era aberta a toda a população e foi bem significativo, né, Nath? Isso. E daí, em paralelo a isso, não só com as reuniões, né, a gente, na época, dividiu o grupo, né, essa comissão que foi criada em temáticas. Então, um grupo trabalhou, por exemplo, a questão do Conselho de Patrimônio, outro grupo trabalhou a questão da educação patrimonial, enfim, foram divisões temáticas, e em paralelo a isso, né, esses trabalhos, esses estudos, a composição da minuta, a gente fez ainda reuniões com a população, né, não sei se vocês lembram, no Hotel Mazzaropi, a gente chegou a fazer no próprio sítio do Pica-Pau Amarelo, fez algumas reuniões, e como a Raquel falou, agora já por último, né, a gente conseguiu retomar esse processo que tinha sido iniciado em 2018, a gente retomou ele agora nessa gestão, né, do prefeito, e a gente conseguiu fazer 2 audiências públicas resultando numa minuta, né? Essa minuta, ela teve uma análise da Câmara Municipal, tanto uma análise do jurídico, né, como qualquer outro processo, e uma análise da técnica legislativa. E essa análise da técnica legislativa, a gente considerou, e daí por isso retirou o processo na Câmara, né, para a gente fazer as correções que a gente concordou que eram devidas. Algumas correções, por exemplo, como isenções, alguma coisa assim, para arrumar. Então, a gente está a vias de retomar esse processo, esse projeto de lei de volta para a Câmara, e como a Raquel falou, esse é o pontapé inicial, né, de toda e qualquer ação que a gente for ter com relação ao patrimônio. Existe já uma lei, né, 55 de 94, né? De 94, que ela fala especificamente do tombamento e do conselho. Então, essa é uma lei, a minuta que foi produzida, assim, de forma conjunta, né, encabeçada por nós da Secretaria de Planejamento com a parceria da Secretaria de Cultura, ela ampliou esse leque, né, do tombamento. Então, a gente vê instrumentos, vê a questão da transferência do direito de construir, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio muito mais encorpado. Então, seria de grande valia quando ele for aprovado. E eu acho que o interessante de juntar o Conselho de Patrimônio com o Conselho de Cultura, que eu acho que, não sei se foi o Leandro no grupo lá do Conselho de Cultura, falou isso, a gente tem que estreitar, porque já está na nossa lei, né? E realmente, os conselhos, eles têm que atuar de forma integrativa, não só o Conselho de Cultura e o Conselho de Patrimônio, como o Conselho, por exemplo, do Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho de Meio Ambiente, que a gente tem assuntos que eles permeiam, né, o escopo, né, de cada conselho. Então, acho que super importante, e essa reunião, acho que vai ser um passo, acho que talvez, eu espero que seja o primeiro passo para a gente fazer uma integração e linkar que o patrimônio cultural, ele é cultura também, né, não tem como, né, fugir disso, né. Aí, Nath Novaes, e os demais, se vocês permitirem e concordarem,
A gente pode abrir a minuta, aí eu acho que a Nath está com a minuta, né? Mas ela é uma minuta relativamente extensa. Então, eu acredito que a gente não vai conseguir ler ela aqui inteira com vocês. O que eu sugiro da gente fazer daí é talvez a gente poder ir explicando e poder ir sintetizando essa minuta e trazer um contexto para vocês, com o objetivo de que vocês também deem até um feedback para a gente. Eu sou do Conselho de Patrimônio, né? Qual é a intenção do que vocês estão imaginando até agora da produção do plano de cultura, para a gente tentar daí fazer essa integração e ir caminhando conjuntamente. Então, a gente faz essa troca, se vocês toparem. Posso falar? Pode, por favor, Pedro, pode falar. Bem na direção do que a colega acabou de falar, eu li o documento, ele é muito extenso, são 120 artigos. Acho que essa reunião não é o tempo propício para a gente ler e ficar trabalhando em cima desse plano, dessa minuta, não só pelo tempo, mas pelos afazeres. O que eu iria sugerir é ouvir de vocês, do Conselho do Patrimônio, o que vocês acham que é importante, que vocês já levantaram, e vocês têm como premissas no plano do patrimônio, que seja presente, que possa dialogar e que seja presente no plano municipal de cultura. E depois a gente faz uma rodada ouvindo os conselheiros da cultura, não é? Dizendo que é importante ou não o plano de patrimônio histórico, onde é que a gente encontra pontos de intersecção, até mesmo porque a gente está ainda sistematizando as informações desse plano municipal de cultura. Então, acho que seria muito mais produtivo quando ele já estivesse pronto, ou num estágio mais avançado, aí sim, uma reunião consolidada dos dois conselhos e com os dois documentos. Não sei se vocês acham isso adequado ou não. Ouvir o Pardinho também é sempre bom. Boa tarde. Antes de mim, tem outras pessoas aí que levantaram a mão, Natália. Então, acho importante, antes de mim, eu sei que tem mais outras pessoas aí que levantaram. Alina, a próxima que pediu a palavra é a Alina, pode falar. Primeiro, eu gostaria de me apresentar, estou vendo alguns rostos novos aqui. Eu sou a atual ocupante da cadeira de Patrimônio Material e Imaterial, me chamo Lina. Sou artista visual e sou militante pelo direito à memória. Eu gostaria de pedir, por favor, para as conselheiras da área de patrimônio para disponibilizar esse documento para a gente, porque, realmente, se ele tem 120 páginas, eu acho que fica difícil a gente chegar numa conclusão numa única reunião, né? Vai precisar de várias, na verdade. Vão precisar de várias reuniões para a gente conversar aqui. Eu acabei de receber aqui pelo Leandro, que me mandou no meu privado. Muito obrigada, viu? Eu acho muito importante que a gente consiga se conversar, assim, existem muitas questões que a gente precisa pontuar, assim, entre a cultura e a área de patrimônio, que a gente está devendo há algum tempo, né? Então, é isso, na verdade. Obrigada, viu? Obrigada, Leandro. Próximo é o Pardinho. Então, obrigado, Natália. Também me apresentar aqui, né? Algumas pessoas eu já conheço, a gente já se reuniu outras vezes. Aos que não me conhecem, o Pedro já me apresentou, né? Eu sou o Marcos Pardinho, e quando ele fala que eu tenho 40 anos, e é fato mesmo, desde 1984 que eu estou na questão da gestão pública, né? E antes de eu falar especificamente do tema da reunião de hoje, eu não me sentiria bem feliz comigo mesmo se eu não deixasse de manifestar o imenso prazer de ver isso acontecendo em Taubaté. Eu ajudei a organizar, esse é o 19º Plano Municipal de Cultura de forma direta, além das formas indiretas. E pouquíssimas vezes eu vi essa integração da sociedade civil tão voltada para a questão da criação do Plano Municipal de Cultura. Então, Taubaté, de fato,
tem me dado momentos muito felizes, e esse é mais um, e vocês estão de parabéns, e eu queria, para não perder a linha de raciocínio, o Leandro falou sobre a necessidade de organizar encontros dos outros conselhos, e eu anotei aqui, para não deixar perder, se vocês acharem isso pertinente, a gente pode discutir isso mais, enfim, mais no adiantado da reunião. Constar no Plano Municipal de Cultura, em algum momento, né, depois do diagnóstico, aonde a gente encontrar um local para poder constar, que uma ação do Conselho Municipal de Políticas Culturais planejar, organizar e realizar essa transversalidade política entre os conselhos, anualmente, cotidianamente, sabe? Não só para discutir o que é o Plano Municipal de Cultura, as metas, enfim, revê-lo, mas também os outros planos, porque aí a sociedade, os conselhos vão estar intimamente discutindo, de fato, a sociedade inteira, né? Então, colocando todas as nuances, os pensamentos, as demandas de todas as áreas contidas nos respectivos conselhos, estarem permanentemente, enfim, se encontrando, debatendo, encontrando vetores, encontrando, enfim, pontos comuns que possam alavancar o desenvolvimento, sobretudo humano, da cidade de Taubaté. Se isso fizer sentido para vocês, a gente pode, enfim, discutir sobre isso com mais clareza. De minha parte, Natália, eu gostaria muito, feito essa ressalva feliz da minha felicidade, dentro do que vocês já produziram, né, eu gostaria que a gente tentasse, nessa reunião, vocês pensarem dentro dessa produção toda que já está, vocês mesmos, começou em 2018, né, a construção dessa, chegou nessa minuta agora, quer dizer, então, ou seja, tem todos, são 6 anos de estudo aí, né, encontrar pontos onde a gestão pública, né, onde a gestão, ou seja, onde o órgão, Secretaria de Cultura de Taubaté, pode fortalecer, né, as ações, as diretrizes, as metas do plano de vocês, como que fomento, financiamento, incentivos fiscais pode dialogar com vocês diretamente, como formação, capacitação pode, a partir das metas, né, do Plano Municipal de Cultura, interferir, né, diretamente nas ações de vocês, como que difusão e circulação das diversas linguagens e manifestações artísticas pode dialogar com a memória, com o patrimônio material e imaterial, como que as economias criativas e solidárias, sobretudo a questão do desenvolvimento econômico, que às vezes pode interferir de maneira negativa no patrimônio, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, às vezes o desenvolvimento econômico é um empecilho para a defesa da memória, então, aonde isso infere, como é que a cultura teria que lidar, qual a delicadeza que a cultura teria que ter para, de fato, quando pensar em desenvolvimento econômico, não interferir de maneira negativa, né, na defesa da memória e do patrimônio, como que o patrimônio histórico material e imaterial pode dialogar com a cidadania dentro do Plano Municipal de Cultura, né, e, por fim, dizer para vocês que o eixo, por enquanto, o 7º eixo que a gente está planejando para o Plano Municipal de Cultura é diretamente vinculado a vocês. Tá? O 7º eixo é voltado para patrimônio histórico, material e imaterial. Então, o patrimônio histórico material tem um eixo específico, não é no Plano Municipal de Cultura de Taubaté, é em todos os planos municipais, o próprio MINC indica que exista isso, essa preocupação, porque memória, de fato, é absolutamente fundamental para qualquer política pública, e aí do nosso campo, né? Quando pensa em política pública cultural, a preservação da memória, a recuperação da memória é algo que, assim, não tem como fazer cultura se a gente não tiver a memória, sobretudo a memória afetiva das coisas, dos fatos e da vida, né? Por enquanto é isso, gente. Professora Raquel. Então, são 2 questões. A primeira é sobre a proposta, né, de fazer que a Letícia fez, eu concordo com a Letícia, acho que dá para fazer assim, né, a Natália Reco, que
propôs de fazer uma leitura resumida, né, a respeito dos pontos principais. Acho que a proposta do Pedro também foi consonante com essa, acho que por aí dá para ir muito bem, dá para trabalhar bem. E a segunda, Marcos, para te dizer o seguinte, um dos pontos que foi muito trabalhado no plano de preservação do patrimônio é justamente essa questão do comércio. Então, existe uma proposta que os comércios tenham um selo, né, então, que tem uma preocupação com a dimensão econômica, e nós temos discutido isso há alguns anos em Taubaté, que uma das saídas econômicas importantes para Taubaté pode ser pelo patrimônio histórico-cultural. Então, para a questão de uma alternativa pela desindustrialização de Taubaté, de todo o Vale do Paraíba, enfim, né? Então, é uma questão importante que tem nos preocupado e está contemplada no plano de preservação, né, de Taubaté. Então, acho que dá para nós fazermos assim, né, Letícia? Fazer, então, essa resumida, esses pontos, os eixos principais, né, como é que ele está estruturado. Acho que nós podemos começar assim, como o documento está estruturado, quais são os itens dele, para que todo mundo saiba, e daí nós vamos falando, Letícia e Natália Reco podem ir dizendo, problematizando, que elas participaram ativamente de todo o processo, junto com a Natália Novaes, né, então as três participaram de todo o GT, então foi feito um GT durante um tempo, com a participação inclusive do André Bazanella, né, que é o representante do IFAM, aqui no Vale do Paraíba, que deu uma contribuição, assim, bastante substanciosa. Então, fazer esse arrazoado para nós aqui, e daí dizer também que, na época, antes de passar pelas assembleias, passou no Conselho de Patrimônio, daí nós lemos o documento inteiro, fizemos várias sugestões, várias discussões, né, Natália, né, Letícia? E, na época, também era uma outra configuração, não eram todos os componentes aqui do nosso conselho. Também acho importante que os conselheiros de cultura todos saibam que o nosso conselho de patrimônio é muito pequeno, nós somos só 6, né? Então, nós somos só 6 componentes do Conselho de Cultura, presentes aqui nós temos 4, né? Então, sou eu, a Natália, a Letícia Cursino, a Michele e o Cláudio Varalo. O Alberto não pôde estar presente, o Rafael me mandou uma mensagem aqui que também não pôde estar presente. Então, nós somos só 6. Então, eu aconselho, inclusive, no plano de preservação do patrimônio, existe uma proposta de reconfiguração do conselho, porque, de fato, né, nós entendemos que um conselho muito grande, para nós, seria difícil de caminhar. Por outro lado, só 6 está muito enxuto, né? Então também fica difícil de caminhar. Então, nós precisamos chegar num ponto de equilíbrio que está previsto, né, uma das questões que está prevista no plano de preservação do patrimônio. Então, acho que nós podíamos começar assim, faz a apresentação da estrutura do documento, dos tópicos, e daí a Letícia e as Natálias vão falando sobre as questões assim mais polêmicas, mais principais. Tem uma, por exemplo, e acho que seria interessante ouvir os conselheiros de cultura, que é aquela, Letícia, de que tem todos, nós discutimos se íamos descrever ou não todos aqueles itens que falam do que deve ser preservado, né? Essa é um ponto que, para mim, seria muito importante ouvir os conselheiros do Conselho de Cultura, acho que seria essencial, assim, né? Lina, estou contente de conhecer todos vocês, você também especial, porque você representa aí no Conselho de Cultura, então a área de patrimônio e de direito à memória, né? Acho que nós precisamos sim fazer esse estreitamento, viu, Marcos? Podemos pensar, né, em manter aí uma agenda, um cronograma de reuniões. Acho que resolve a reunião remota, né? É bastante produtiva, producente, dá certo, porque nós temos aí uma série de demandas, inclusive tem um dos membros do Conselho de Patrimônio, não sei se isso acontece no Conselho de Cultura, que só vem para até um dia da semana. Então, daí é complicado, né? E aí fica melhor mesmo, a reunião remota resolve bastante as nossas questões. Letícia, pode falar. A Nath acho que ela estava querendo comentar sobre um ponto, ela teve que sair por um momentinho, mas ela já retorna, eu vou fazer esse comentário aqui, daí qualquer coisa depois ela faz uma complementação. Sobre a explicação do plano de preservação de patrimônio, a gente explicou que ele foi para a Câmara de Vereadores, ele passou por toda a tramitação aqui na Prefeitura,
foi para a Câmara de Vereadores, e lá na Câmara foi apontado algumas questões bem jurídicas mesmo, né, pela técnica legislativa e pela Procuradoria Judiciária. E essas observações são observações que talvez o texto ficaria inconstitucional. Então, por isso a gente teve que retirar a minuta da Câmara para fazer essas adequações. Mas essas adequações não vão interferir no conceito que já foi aprovado pelo Conselho de Patrimônio, pelo grupo de trabalho, por todas as reuniões que a gente já passou, né, e em respeito a todo esse processo participativo. Então, a gente só quis deixar muito claro isso, que a gente teve que retirar esse projeto da Câmara para a gente fazer as adequações legislativas de redação, adaptações do texto conforme a técnica legislativa, mas que não vão mudar o conceito que foi estipulado, que foi aprovado por todos. Tá? Só mais esse adendo que a gente gostaria de deixar claro aqui para vocês. Só fazer uma pergunta aqui, se me permite, rápida. Vai retornar à Câmara esse... Então vai ter que passar pelas comissões novamente. Vai ter que passar pelas comissões, porque vai ter uma alteração, né? Então, na verdade, nem chegou a entrar nas comissões da primeira vez. Ela Entendi. Foi para a Procuradoria e foi para a técnica legislativa. E Entendi. Aí a gente retirou por conta das observações. Não chegou a entrar nas comissões. Então, quando a gente encaminhar, vai passar novamente pela Procuradoria, pela técnica legislativa, e aí sim a tramitação nas comissões. Obrigado. Eu tinha levantado a mão também, só para fazer uma contribuição. Eu ia mencionar o André também, que a Raquel mencionou. O André Bazanella, ele é um representante do IFAM aqui na nossa região. A gente tem uma Casa do Patrimônio que fica lá na cidade de São Luís do Paraitinga, mas ele é um amigo, um parceiro nosso, né, tanto da comunidade como nosso da Unital, nosso da prefeitura, nos orienta, ele está sempre envolvido em todas essas atividades que a gente desenvolve, e ele ajudou muito a gente nesse plano, e eu convidei ele, e, gente, o pessoal daqui de Taubaté me ajuda, vou fazer ele participar da reunião de hoje à noite, que é uma setorial que também trata de patrimônio histórico. Eu convidei ele disse que estava com muito trabalho, mas que tentaria participar, e eu acho que a participação dele vai ser muito importante. É isso. Meninas do planejamento, quer que eu coloque? Eu vou compartilhar a minuta aqui, mas aí a gente vai passando, vocês vão falando, vão fazendo os apontamentos que vocês querem. Pode ser? A gente vai apresentar. A gente vai apresentar. Ô, Natália, o que você acha de ir para o artigo 23 direto? Artigo 23? Duas Natálias, né? O que vocês... Letícia? 23? O que era 23? 23. Sugestão, tá? Muito legal. Eu vi também, tem alguns pontos de convergência no artigo 70, 71, 72, 3 e 4, depois um outro capítulo já no artigo 100, que tem pontos de convergência entre, enfim, só uma observação. Qual, Pedro? Desculpa. Legal. A gente pode deixar nesse 23 mesmo, que ele traz essa primeira estrutura, mas eu acho que é legal só a gente, antes de entrar nesse, fazer uma contextualização da estrutura geral do documento, como a Raquel tinha pontuado. O documento está separado
em títulos, né? E o primeiro título ele vai fazer uma introdução, onde a gente vai trabalhar os objetivos do plano, o Conselho Municipal e... quer voltar melhor? As disposições gerais, né? Então, a gente vai trabalhar o objetivo do plano e o Conselho Municipal, basicamente, o Conselho de Preservação do Patrimônio Cultural, que a gente vai estar revogando a Lei 55 de 94 e vai estar remodelando o Conselho Municipal nessa minuta de lei. E aí traz... Quer falar, Lucas? Não, só falar, não sei se você ia falar isso, mas com relação ao conselho, né, o que a Raquel falou, o Conselho de Patrimônio hoje, ele é composto por 6 pessoas, né, Raquel? Então, ele é um conselho muito pequeno por uma demanda muito grande, né? A gente tem uma cidade, a gente vive numa cidade que é uma cidade histórica. Então, o Conselho de Patrimônio acaba, por essa estrutura atual, se atendo muito à aprovação de projetos, né? Aprovação de licenciamentos, fazendo essa manifestação técnica. Então, esse encorpar o conselho não é só trazer membros, que a gente está trazendo novos membros também para o conselho, a gente também está dando uma cara da sociedade civil, que até então não tinha, e que a gente acha importante a questão da sociedade civil, e está também criando comissões como a Comissão Permanente de Educação Patrimonial, né, que é o que até a página parou aqui, né? Nas discussões, eu acho que esse é um ponto interessante, nas discussões do grupo de trabalho, a gente percebeu 2 pontos importantes, extremamente relevantes para a gente ter sucesso na preservação do nosso patrimônio cultural. O primeiro deles é que a educação patrimonial ela tem que ser base de todas as ações que forem feitas para a preservação. Então, a gente linkou a educação patrimonial em basicamente o plano inteiro. No plano inteiro, vocês vão ver que está citado de alguma forma a educação patrimonial fazendo parte. E o outro elemento é o uso dos bens tombados, daí principalmente dos bens materiais, né, dos edifícios, que hoje a gente tem um número relevante de edifícios tombados sem uso, degradando, né, em estado de degradação avançado. E o outro ponto foi esse, que sem o uso, sem a gente conseguir dar uso a esses imóveis, a gente nunca vai conseguir alcançar realmente uma preservação perene desses locais, desses bens tombados. Eu queria fazer um comentário, Letícia, sobre educação patrimonial, que eu acho que é muito pertinente, que é o seguinte, nós concordamos, né, com isso, e daí tem uma questão que valida, porque a Natália Novaes fez o projeto e a pesquisa de mestrado dela, que depois foi publicada em livro, sobre uma análise do nosso projeto de educação patrimonial como piloto, de como funciona, como é necessário. Então, nós temos uma validação científica acadêmica, e eu acho que essa sustentação numa cidade que tem uma universidade é um ponto bastante importante. Então, a Natália está aí, né, fez um trabalho muito bom, e nós temos outras possibilidades de trabalho para fazer essa articulação também com a universidade, pensando nessa fundamentação, né? Então, assim, não é eu acho que, mas tem dados empíricos que mostram que é importante, que é necessário e que tem resultados. Exatamente. E até colocar, como a Letícia falou, ele permeia o plano inteiro e é uma condição para o uso, né? Então, todo o uso, sendo ele de um prédio público ou particular, ele tem que manter uma ação de educação patrimonial, né? Então, acho que é super importante isso. Inclusive, antes mesmo desse plano estar aprovado, a gente já conseguiu, por exemplo, aprovar no FMDU, né, no Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, um projeto, né, no futuro, para fazer essa capacitação em educação patrimonial para os professores da rede municipal. Então, até antes desse plano ser aprovado, ele já está refletindo em ações, né, em outras ações relacionadas a ele. Eu acho que outro ponto interessante de falar sobre a educação patrimonial é que no momento que a gente estava construindo esse plano,
A Secretaria de Educação foi bem ativa também na construção, no auxílio da elaboração, em especial da educação patrimonial, e eles estavam no momento de adaptação da BNCC, que é a base curricular do município de Taubaté. E ainda assim, mesmo também não aprovado ainda o plano de preservação do patrimônio, já foi identificado até pela própria Secretaria de Educação a relevância e a importância disso, e no momento de adaptação, eles incluíram elementos obrigatórios no currículo do ensino fundamental da rede pública de educação patrimonial. Então, desde 2018, a rede pública já trabalha a educação patrimonial, que foi fruto do grupo de trabalho na elaboração do plano de preservação do patrimônio. Então, assim, o plano nem está aprovado, ele já está gerando vários frutos, né? É legal a gente ter essa noção, contexto, né? Essa noção. Letícia, só uma curiosidade. As escolas, né, a Secretaria de Educação trabalha a educação patrimonial nas escolas de que maneira? Tem uma cartilha que foi montada, cada escola trabalha de um jeito, enfim, ou tem uma unificação? Raquel, quer responder? Posso responder, Marcos, porque é o seguinte, então nós ainda não temos uma cartilha, mas temos um projeto que é aplicado pela universidade em parceria com a Secretaria de Educação, e daí eu que coordeno esse projeto, agora é o André Luiz da Silva, que está entrando como membro do Conselho de Cultura, conversou com o Pedro já, né? Então eu passei a coordenação para o André, que tem trabalhado bastante comigo, e esse projeto já funciona, Marcos, há 9 anos. Só que nós temos um conjunto, assim, grande, são 18 bolsistas, 18 alunos do curso de História, do curso de Letras, mas nós conseguimos atingir um grupo pequeno de escolas, então nós conseguimos atingir cerca de 3 escolas por semestre. Então já atingimos nesses 8 anos um número considerável de escolas, mas ainda não é uma prática sistematizada na secretaria, né, na cidade, no município, ainda não é, mas existe a previsão, né, Natália, existe a previsão de que isso seja aplicado, mas ainda não é. No plano, né, nessa plano de preservação do patrimônio, está previsto isso. Mas essa experiência que eu mencionei, Marcos, foi analisada aí pela Natália Novaes no mestrado dela, né, então ela fez essa análise e fez análise dos documentos municipais que indicam a necessidade e a aplicação desse projeto de uma maneira mais sistematizada. Agora, não sei se a Natália quer acrescentar. Acrescenta aí, Nath. Eu vou fazer uma complementação. A Nath Ré. Acho que é você, Nath. Acho que é você mesmo. Deixa a Lê só complementar uma coisinha. Só uma complementação, a Raquel, tem o projeto que a Raquel coordena de educação patrimonial, fenomenal, que a gente consegue dar uma base muito boa até para os próprios professores atingirem os alunos de outras maneiras, trabalhando a educação patrimonial, né? E isso estando já na BNCC, os professores da rede pública que não conseguem ainda ser atingidos pelo projeto encabeçado pela Unital de Educação Patrimonial, já podem também trabalhar com essa matéria. A gente ainda não tem organizado, né, Raquel, essa cartilha que a gente gostaria de estar lutando para conseguir essa organização. E a gente vê alguns professores, principalmente de história, que são os mais engajados no assunto. Artes também, reverberando essa sigla lá da BNCC, que são questões bem técnicas, que eu não vou conseguir abranger tanto, mas eles desenvolvem esses trabalhos, mas precisa, sim, de uma sistematização mesmo da instituição. Mas eu acho que a experiência que nós já acumulamos é suficiente para fazer essa cartilha. Então, dá tranquilamente para fazer. No plano de patrimônio, a gente tem um capítulo que fala só sobre educação patrimonial e aí indicando as diretrizes e ações para serem desenvolvidas no município. E uma delas é a construção de um banco de experiência, onde os próprios professores vão desenvolvendo essas ações e a Secretaria de Educação compila isso de uma forma que pode ser disseminado aos demais educadores.
Então, fica ali um banco de experiência para eles consultarem. Agora eu vou trabalhar com educação patrimonial. O que já foi feito, que deu certo, que eu posso aplicar. Então, isso também está dentro do plano. Não, só acho que só, antes da Nath falar, só complementar que eu acho que essa disseminação, né, pelo restante da rede pública, também é o que a gente está propondo através do recurso do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, que tem um viés mesmo de fazer uma parceria com a universidade para trazer essa capacitação para os professores, né, com relação à questão da educação patrimonial. Então, acho que é tudo integrativa, né, digamos assim. Eu vou passar a palavra para a Michele. Eu só queria fazer, é só um comentário mesmo, sobre essa questão da inclusão da educação patrimonial nas disciplinas do município. A BNCC, realmente, ela já previa antes, a BNCC é a base nacional, mas daí no trabalho, enquanto foi o trabalho de elaboração do plano diretor de preservação do patrimônio, ele aconteceu o início lá em 2018, mas foi exatamente nesse mesmo momento em que tinham os professores de práticas pedagógicas, a equipe de práticas pedagógicas da Secretaria de Educação, elaborando o currículo, a atualização do currículo municipal. Então, está dentro do nosso currículo municipal, dentro das habilidades que cada uma das disciplinas tem que atingir, a educação patrimonial, ela está prevista. Aí vem a importância desse banco de experiências, né, para que possa dar instrumentos, dar ferramentas para que esses professores consigam desenvolver essas habilidades e atingir esses objetivos, e a cartilha, né, são instrumentos que a gente pode oferecer para esses professores. Michele, com você. Na verdade, falar que esse assunto, essa demanda, surgiu em uma das reuniões que já foram feitas, a reunião especificamente do Quiririm, lá no Museu da Imigração, que foi levantada essa necessidade de se construir ações de educação patrimonial. Isso naquela roda, né, de discussão. Então, é só para meio que fazer uma ponte assim, entre o que nós estamos discutindo agora e entre o que foi discutido lá naquela reunião, quando foi levantada essa questão. Então, é só para fazer a sua observação. Lina, com você. Eu vou trazer um panorama de quem consome, né? Nesse caso especificamente, eu sou mãe de 3 crianças em idade escolar do Fundamental 1 e do Fundamental 2 da rede municipal, e também falo como professora de artes. Então, hoje, qual é o que nós temos hoje de educação patrimonial na escola? É basicamente voltada para a semana onde acontece o Dia do Folclore. Então, esse ano, por exemplo, os alunos do Fundamental 1 trabalharam sobre o jongo, sobre as figureiras, sobre alguns patrimônios materiais, que a Praça da CTI, por exemplo, a Igreja da Dom Epaminondas também. Mas eu vou ser muito sincera, eu como pessoa que é da área e que ao mesmo tempo estou observando o que os professores estão trabalhando com os alunos nesse contexto de folclore, ainda é muito irrisório, porque fica voltado para algo que os meninos têm que trazer para a escola relacionado a uma pesquisa. E a gente sabe que tem muitas coisas que não saem na mídia, que não saem na internet, muitas coisas voltadas ao patrimônio, principalmente a parte de patrimônio imaterial, ela é obtida através dos nossos mais velhos, então existe essa questão da oralidade, e a partir do momento que a gente solicita um trabalho feito, lógico, né, em conjunto com os pais e os alunos, a gente limita muito o acesso dessas pessoas à informação e fica muito restritivo a algo que a cidade já está cansada de trabalhar, que, por exemplo, trabalhar com a literatura do Monteiro Lobato. Então, a gente está falando de questões questões periféricas, lógico, eu preciso fazer um recorte importante, que eu estou falando de escolas de regiões centrais. Os meus 3 filhos, eles são de escolas da região central. Desculpa, gente, só um minutinho.
falando nos filhos, né, eles aí dando desculpa. Enfim, então, é uma questão que me preocupa muito, por exemplo, eu sempre falo da Igreja do Largo do Rosário dos Homens Pretos, e eu vou continuar batendo nessa tecla. Eu conheci pessoas que viveram uma vida inteira nessa cidade e que não sabem que essa igreja tem uma ligação direta com a festa do Divino hoje em dia aqui. Então, essas coisas, elas infelizmente, não arranham nem a superfície. É ótimo, que é um primeiro passo, mas ainda precisa ser feita muita coisa durante esse meio do caminho. Eu acho que mais importante, acho que é salientar aqui, a gente não pode deixar a cargo dos diretores e dos professores escolherem cumprir esse ou aquele critério. Eu acho que isso é fundamental, principalmente quando a gente está falando de escolas periféricas, que a gente sabe que tem notas menores na classificação geral da Secretaria de Educação, né? Então, isso para mim é negar direito à memória. Isso é muito sério, é grave, e eu acho que a gente precisa olhar com muito cuidado quando a gente vai deixar cargo desse ou daquele político, desse ou daquele secretário, desse ou daquele diretor, que ele escolha o que vai ou não vai cumprir. Entendeu? Eu acho que é isso que eu gostaria de falar. É isso, encerro. Obrigada, Lina. Meninas Nath e Lê. Vamos seguir aqui com a minuta? Vamos seguir. Então, aqui a gente traz primeiro, né, após aquelas considerações gerais, a gente tem os instrumentos de reconhecimento do bem cultural, que são os instrumentos que vão fazer a preservação do patrimônio cultural. Depois, lá na sequência, a gente vai ter outros instrumentos que vão... Não precisa... Pode deixar aí mesmo, Nath, por favor, naqueles itens. Isso, por favor. Lá embaixo, a gente vai ter os instrumentos de apoio. Então, esses são os instrumentos de preservação e depois os instrumentos de apoio, que vai ser questões financeiras, de fiscalização, enfim. Mas vamos começar com esses, que são os de reconhecimento e de acautelamento. Obrigada. A gente tem, em primeiro lugar, ali o inventário cultural municipal. Então, a gente sente, né, até no próprio levantamento de informações para a gente conseguir construir essa minuta conjuntamente, foi sentido, assim, uma grande dificuldade da gente ter informações sobre os próprios bens tombados, né, que são os bens que já são reconhecidos pelo município. Então, os próprios bens tombados, a gente sente essa necessidade de inventário, de buscar maiores informações, de ter um arquivo específico para cada um deles, né? E aí, fora os bens tombados, a gente pensa também em inventário cultural como um primeiro momento de reconhecimento de tudo aquilo que não está tombado, que não está, de alguma forma, protegido ainda, mas que é relevante, que é importante de se documentar e que, porventura, pode levar a outros modos de preservação, né? Então, ele está em primeiro lugar, não é à toa, a gente entendeu que ele é o norte, é o primeiro ponto de partida para a gente ter, para a gente reconhecer o que a gente tem de cultura e de patrimônio no município, né? São os inventários. E aí, no inventário, a gente trabalhou com um modelo de inventário participativo do IFAM. Então, é isso que a gente traz de sugestão. O inventário ele vai ser regulamentado a posterior, mas o intuito que está descrito no plano é que ele seja feito sempre de forma participativa, que a população também possa, inclusive, fazer inventários e encaminhar ao município. E aí, enfim, por isso que vai demandar essa regulamentação, para a gente não ter também informações errôneas sendo colocadas em um inventário oficial, né? Depois a gente tem ali o selo de valor cultural, que é o selo que a Raquel mencionou anteriormente sobre os comércios do município, né, principalmente voltado aos comércios, que é uma valorização de reconhecimento daquele bem, principalmente imaterial, de forma imaterial, né, que já faz parte do dia a dia, que já é reconhecido por todos, muitas vezes é um ponto de referência importante no município, e a gente homenagear esses locais com um selo de valor cultural. Uma comida, um lugar que faz festas, nesse sentido, né? Depois a gente tem o tombamento, que daí é um instrumento já mais comum, reconhecido, eu acredito que
todos já tenham tido algum contato com ele, que é um instrumento jurídico mais, talvez, forte ali, para a gente conseguir acautelar esses bens. O registro, que ele é voltado aos bens imateriais, né? Então, a gente tem o registro dos bens imateriais. Aí a gente traz também as áreas de proteção do ambiente cultural. Essas áreas, essa construção de instrumento, ela foi muito inspirada nas APACs do Rio de Janeiro. A gente fez uma visita técnica ao IFAM do Rio de Janeiro, e conversamos lá com eles não só sobre a APAC, eles trouxeram a APAC como um instrumento interessante para a gente desenvolver, mas sobre várias questões ligadas às problemáticas do patrimônio, aos enfrentamentos, como a gente pode enfrentar determinadas questões, enfim, foi uma troca muito interessante. E aí a gente saiu de lá com esse instrumento um pouco mais desenhado, né? A gente trabalhou bastante depois no grupo de trabalho, no GT, e essas APACs, elas trabalham de forma integrada a paisagem e o patrimônio, principalmente. Elas são áreas mais complexas do município, onde a gente tem um misto de vários bens sendo acautelados ao mesmo tempo, e aí também uma complexidade do próprio instrumento. Então, a gente tem, na região, o plano de patrimônio já traz uma APAC na região central da cidade, onde a gente tem a maior concentração de bens tombados, em conjunto com uma paisagem que vem sendo degradada ao longo do tempo, com a demolição das construções. Então, a gente está aí numa tentativa de conseguir resguardar essa paisagem urbana, em conjunto com os bens tombados. A gente traz também um corredor industrial que vai da CTI à Corosita, pensando igualmente a paisagem com os patrimônios daqueles locais, não só os patrimônios edificados, mas os patrimônios imateriais também, que fazem a ambiência do local, né? Enfim, é mais ou menos assim que a gente trabalhou as áreas de proteção do ambiente cultural. Ele não é só um edifício, nem só um local, nem só um bem único, ele é um complexo de questões sendo trabalhadas conjuntamente, principalmente paisagem com bens imateriais e bens edificados. E, por último, ali as rotas culturais, que é mais um instrumento conectado ao turismo, né? Tudo isso pode acabar conectando com o turismo, mas as rotas culturais, ela também traz uma referência à conexão dos bens tombados, que fez sentido na construção desses próprios bens ao longo do tempo. Então, a gente tem a rota sacra, a rota do... Ele passou Lange, sempre que é só dos negros. Rota da Liberdade. Rota da Liberdade. Rota da Liberdade. Tem a rota do Monteiro Lobato, dos lugares do Monteiro Lobato, teve. Foi contemplada também o Caminho do Ouro? Caminho do Ouro, Caminho sim, do Ouro, né? que também já foi validado, né, cientificamente, o Caminho do Ouro, pela pesquisa da Dona Lia, e depois nós fizemos uma cartilha, a partir da pesquisa dela na Unital, né, então temos todo esse trabalho, né, Pedro? Fizemos o trabalho lá junto com a Câmara. E só para eu esclarecer, esses itens, né, de instrumentos, eles foram caracterizados no plano de patrimônio como realmente instrumentos que podem ser utilizados a posterior. A gente até tentou evitar de ficar nomeando muitos, porque vários ficariam de fora. E aí, até nas rotas culturais, a gente deixou descrito como fazer a validação da rota cultural. E isso, a posterior, vai ser validado pelo próprio Conselho de Patrimônio, em conjunto com as secretarias, no mesmo modo que é feito o tombamento, por exemplo, né? O tombamento no plano de patrimônio vai estar descrito como fazer o tombamento, então quais as etapas que vai ter que percorrer um processo de tombamento, mas não está descrito todos os bens tombados, né? Então, os bens tombados vão ser a posterior, né? Então, é mais ou menos desse sentido que foi estruturado todos os instrumentos que estão aí descritos.
como se fazer essa situação, né? E daí depois, a posterior, a gente vai regulamentando uma por uma, com todas as diretrizes e complexidades que abrange cada uma delas. Tem a rota dos figureiros também. Dos figureiros que vai até o rio Itaim, isso mesmo. Isso. Nath, eu acho que a gente pode passar lá para aquela próxima sessão. E aí, se vocês querem comentar alguma coisa, é aquilo, gente, a gente está tentando passar de forma concisa, porque é bastante coisa e eu acredito que vai ficar ruim a gente lendo. Mas se vocês foram tendo dúvidas, apontamentos, daí vocês vão parando, a gente vai indo esclarecendo. Mas eu acho que, Nath, a gente pode ir lá para o título 3 agora, dos outros instrumentos. O Varallo tinha falado para a gente ir direto para o artigo 25 no início. Eu ouvi certo? Era 25? Acho que era 23. Era 23. A gente estava agora. Era o que vocês estavam falando, perdão, beleza. 23, ele dá esse resuminho que eu acho que foi tudo isso que a Letícia acabou de falar. Aí, se vocês quiserem ver cada um deles separados, o outro que você falou, Letícia, qual que é mesmo? Do título 3 agora, a gente ir lá direto para o título 3, que agora é a explicação de cada um deles, né? Título 3 vai entrar nos instrumentos, não é? Isso, nos instrumentos agora de valorização. Isso, eu acho importante esse instrumento 3 de valorização, que inclusive tem o artigo 70 que foi mencionado aí. É a partir de 65. Já pode ir direto, é artigo 65. Eu estou com ele anotado aqui umas coisas. Então, a gente tem primeiro os instrumentos de reconhecimento e agora os instrumentos de valorização. O primeiro deles ali, educação patrimonial, a gente já deu um contexto aqui de como foi formado, né, essa parte. A gente tem a vigilância e fiscalização, então, incentivando uma vigilância participativa da população. A gente vai ter ali a fiscalização contínua, né, dos setores de fiscalização da prefeitura, mas incentivando também uma fiscalização cidadã. A gente tem no item 3, incentivos fiscais, e aí nesse eu gostaria de pontuar para vocês que esse sim foi um dos itens que foi apontado pela Câmara Municipal como algo que seria inconstitucional, e a gente vai ter que fazer uma alteração. A princípio, a gente estava condicionando 2 itens para ter incentivos fiscais no município. O primeiro é dando critérios para a isenção do IPTU. Hoje a gente já tem a isenção de IPTU dos imóveis tombados do município, né? Porém, eles não têm critério eles não têm a obrigação de fazer a preservação do patrimônio. Letícia, isso é uma questão muito importante, porque está tramitando na Câmara, né, um documento, nós precisamos falar sobre isso, é isso, né, Pedro? Você também levantou a mão. Nós precisamos falar sobre isso, eu estou muito preocupada, porque está tramitando, né, acho que todo mundo, nós compartilhamos essa preocupação, né, todo mundo aqui, porque está tramitando esse documento, né, vindo da prefeitura, que nós precisamos discutir. Eu estava pensando, e já nessa oportunidade que nós estamos todos aqui, e isso precisa ser urgente, né, porque ele saiu de pauta na última reunião, mas vai voltar. Eu acho que nós deveríamos nos manifestar. Então, eu acho que nós deveríamos nos manifestar sobre isso, né, fazer uma carta que pode ser conjunta, eu acho que deve ser conjunta dos 2 conselhos, porque tem até mais força, né, já que nós estamos aqui alinhados, eu acho que nós deveríamos fazer uma carta, né, Pedro, para encaminhando para a Câmara, acho que para a Câmara considerar a nossa manifestação. Que dia que você falou, Pedro? O Serginho, o vereador Serginho pediu o adiamento por 6 sessões. Tá. Então, eu calculei que vai dar no dia 22 de outubro. Então, dá eu tempo da gente fazer. Eu já tive uma conversa com a assessoria do vereador Dentinho, que é da base do governo, é um dos que votou, né, a favor disso. E o critério que eles estão usando, mais ou menos, eu vou dar uma visão muito superficial do que ele me falou, é que quem tem um bem tombado, normalmente é quem tem dinheiro. É mais ou menos por aí.
Não é. É mais ou menos por aí. Então, esse é o argumento, mas não é isso que acontece. Exato. Então, daí eu penso o seguinte... Tem casas em Quiririm que são tombadas, né? Sim. Aí, eu tive com o prefeito semana passada, né, porque ele teve uma sabatina dos candidatos à prefeitura pela universidade, e eu estive lá. E o prefeito veio falar comigo, ele sentou perto de mim e veio conversar comigo sobre patrimônio. Ele perguntou se nós tínhamos alguma sugestão sobre o pilar. Eu falei que eu ia conversar com o conselho, né, para passar para ele alguma sugestão de ocupação do pilar. Falou sobre o Lopes Chaves, e daí eu comentei com ele essa questão. Eu estava até pensando seriamente em pedir uma reunião com ele sobre isso. Então, eu pensei nessa manifestação do conselho e pensei em pedir uma reunião para ele nos ouvir. Então, acho que são dois movimentos. Manda um documento para a Câmara, porque a Câmara que está já analisando, né, isso já está em votação na Câmara, e o segundo movimento seria fazer uma reunião com o prefeito. Aí eu gostaria, viu, Pedro, de falar com você, acho que daí a gente podia fazer conjunto também esses dois movimentos. E até complementando, também existe a doação da Casa dos Oliveira Costa, que a prefeitura precisa dar uma agilizada. A gente poderia perguntar oficialmente como é que a coisa está andando. O que vocês acham? Vocês acham que pode ser viável, então, essas duas ideias aí de manifestação nossa? Eu acho que sim, até analisando o projeto, né? É engraçado e estranho ao mesmo tempo, né? Porque, na verdade, ele acrescenta um artigo, né, com relação às pessoas com vulnerabilidade social, mas eu acredito que talvez, não sei se foi um erro, alguma coisa assim, era para isso ser acrescentado no artigo do Código Tributário, não substituir o artigo inteiro. Então, até cheguei a comentar aqui com o Lúcio, se não era possível fazer uma emenda, alguma coisa assim, para se resolver, porque a questão da vulnerabilidade social para dar isenção é importante, a gente quer que continue isso, né, olhando do aspecto social, mas a gente não quer que retire a questão do patrimônio, porque, assim, se você for pesar a isenção do IPTU como retorno para a prefeitura, é irrisório. Então, assim, a gente chegou a fazer um levantamento, tinha dado cerca de 38 mil. Então, assim, não faz menor sentido, não só com relação a gente só perde, na verdade, né? A gente está perdendo uma questão que a gente está contrariando tanto o plano de preservação de patrimônio, né? Quanto o próprio plano diretor, né? Que eu até levei para ele, a gente está contrariando a lei 153, acho que se eu não me engano, 153, do plano diretor, que é dar visibilidade à isenção de IPTU para patrimônio tombado. Então, eu acho que é uma coisa que precisa ser discutida, sim. Eu acho que essa justificativa que foi dada realmente não tem nada a ver, eu acredito que nem tenha, acho que foi meio eu vou procurar uma desculpa para falar sobre isso, porque realmente não é cabível, né? Acho que a gente pode, em conversa, de repente, cultura, patrimônio, e aqui a gente também se coloca à disposição, né, como planejamento, de tentar resolver essa situação, e que a questão social e a questão de vulnerabilidade é importante, sim, para nós, para toda a cidade, mas a gente não quer que substitua, né? Porque isso já vai estar contrariando o plano diretor e a nossa própria lei, que a gente está lá buscando aprovação, né? Então, não faz muito sentido, né? Chega a contrariar a lógica, né? Contrariar a lógica não faz sentido e vai na contramão de todo o nosso esforço, todo o nosso trabalho. Então, não é porque a pessoa pode pagar que o bem deixa de ter visibilidade ou deixa de ter importância. Então, é uma forma de valorizar o bem. Então, é para todo mundo. E a gente, quando a gente colocou critérios no plano de preservação de patrimônio, era justamente para isso. A isenção que a pessoa deixa de pagar o IPTU, ela tem que ser usada para a manutenção do prédio. Senão, também não adianta a gente dar isenção, não ter nenhuma cobrança, não ter nenhuma fiscalização, virar as costas e ir embora. Então, a ideia de colocar critérios no plano foi justamente que esse recurso seja voltado para o prédio.
ele está recebendo isso para auxiliar. Então, assim, independente se é a Mitra ou se é... A Mitra já não paga mesmo, né? Mas se é um rico ou é um pobre, a questão é valorizar o patrimônio cultural, né, da cidade. Pedro levantou a mão. Eu queria fazer uma observação com vocês. Olha, nós estamos a 1h15 e eu percebo que essa pauta do patrimônio, vocês já estão super organizados, já avançaram, e nós ficamos o tempo todo dessa 1 hora falando sobre o patrimônio, e eu queria utilizar uma parte desse tempo para entender onde é que se encontra os desejos também dos conselheiros municipais de cultura, sabe? Porque senão a gente usa essa pauta só para o patrimônio, e aí nós não vamos ter outra oportunidade de nos juntarmos com essa perspectiva dos dois conselhos juntos. Não, desculpe se eu estou sendo indelicado, eu estou sendo programático, assim. Olha, o que a gente pode render mais desse nosso encontro agora, né? E vou sugerir até, depois vou passar isso para o secretário, que nós do Instituto Ideia, a gente vai procurar, vai oferecer para vocês sei lá, um encontro, um seminário entre todos os conselhos, uma forma integrativa. Acho que isso me acendeu essa luzinha aqui, acho que isso pode render uma coisa bem bonita. Então era isso, agora deixo com vocês. Leandro? Eu gostaria de perguntar o que nós poderemos propor para o Instituto a acrescentar no nosso Plano Municipal de Cultura, né? E uma sugestão minha, eu não consegui ainda ler toda a minuta, né, no plano de vocês, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui, eu não encontrei nada sobre identificação desses bens. Existe algo previsto nesse sentido? Porque a gente preserva aquilo que a gente conhece, né? E eu acho que até ajuda a valorizar. Eu até percebi que no meu Maps, no Google Maps, está identificando os bens tombados na cidade, né? Mas se a gente olha esses bens fisicamente, não tem nada indicando que ele é um bem tombado, qual que é a relevância dele para a cidade. Acho que, de repente, isso é algo interessante para ser debatido. Obrigado. Legal. Posso responder, Nath? Vou responder primeiro o Leandro, daí depois eu comento do Pedro, né? Leandro, tem sim, a gente colocou no plano, uma das metas é realizar a sinalização dos bens tombados do município, e, inclusive, esse ano a gente aprovou no Fundo de Desenvolvimento Urbano um recurso para ser utilizado o ano que vem para já realizar, para já executar essa sinalização dos bens tombados. Então, a gente está caminhando com isso, e aí vão ser, a gente imagina até sinalizações diferentes, né? Em edifício ser uma placa, em paisagem ser de uma outra forma, em material ser de uma outra maneira, enfim, mas tem sim. E aí, Pedro, Pedro mesmo, né? Desculpa. Pedro, eu posso tentar ser um pouco mais... passar bem rapidinho, mas eu acho que é importante só vocês terem uma noção do que tem dentro do plano de uma forma bem concisa. E aí eu acho que é interessante, talvez, a gente discutir questões que possam ser levadas para o plano de cultura, que eu acho que esse é o grande objetivo aqui, né? Uhum. Então, eu vou tentar fazer bem rapidinho, finalizar essa apresentação bem rapidinho, e aí, então, a gente não discute tanto nesse momento de apresentação, e aí depois a gente discute todo mundo junto. Bom, nos incentivos fiscais, então, tem isso de IPTU e tem de antes era ISS, que foi considerado inconstitucional pela Câmara, e a gente está fazendo uma alteração agora para isenção de taxas, que é o que a gente vai conseguir colocar. O ISS a gente não vai conseguir reduzir como foi a intenção na primeira vez, foi inconstitucional. A gente está criando o Fundo de Preservação do Patrimônio Cultural, que antes não tinha, então é um grande avanço também, tem algumas fontes de recursos que já vão entrar nele.
Realizando a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana, que é basicamente um regulamento de placas, outdoors e afins. A gente está indicando aqui a diretriz, a gente não conseguiu elaborar uma lei Cidade Limpa, que era a nossa intenção no momento, mas a gente deixou diretrizes para ser regulamentado. A gente está estabelecendo a proteção dos mirantes do município, para que não seja, né, tampado ali com antenas, construções e afins. Então, a gente está fazendo essa proteção dos mirantes para a paisagem, né, uma proteção paisagística. Tem aqui estabelecido as infrações contra o patrimônio, então multas e afins. E regulamentando o instrumento do plano diretor, que até então não era possível ser utilizado, porque não tinha essa regulamentação, a gente está regulamentando no plano de patrimônio, que é a transferência do direito de construir, que é um potencial que os donos de bens tombados têm para vender o potencial construtivo dele e conseguir arrecadar recursos para manutenção dos bens tombados. Então, esses são alguns dos instrumentos que a gente também colocou aqui no plano para valorização. Aí eu acho que, Nath, eu acho que acabou. Se você puder ir lá só no finalzinho para a gente ver, eu acho que lá tem alguns prazos, talvez que seja interessante a gente dar uma olhada. Bem lá no finalzinho, nas considerações finais, assim. Estou vendo que vocês passaram pelo artigo 72. Ah, sim, que você tinha, né, pontuado que era um... Eu acho que aí, nesse capítulo, aí que dá mais liga com o Conselho Municipal de Cultura. Acho que aí, aí é uma questão que vocês devem discutir entre vocês. Que a promoção de cursos, quer incluir, sei lá, os editais públicos de cultura, em que medida eles dialogam com o plano municipal e com o plano do patrimônio histórico, criar oficinas formativas, e eu acho que nesse ponto aí, porque o resto aí é muito técnico, né, Letícia? Sim, tem um outro ponto que eu acho que dá uma conexão muito interessante com o plano de cultura, que pode dar, né? É a questão da educação patrimonial, quando ela fala dos territórios. Isso que a colega falou lá em Quiririm, a gente pensou alguma coisa, e aí vocês, com essa tarimba de vocês, só vai enriquecer os apontamentos para incluir no plano municipal. Está mais para frente, Lê? Eu acho que está por aqui atrás, Nath. Eu vou voltando aqui, então, peraí. Eu acho que é aí mesmo. Introdução e divulgação da educação patrimonial, isso aí. Desce um pouquinho mais. Está mais para baixo mesmo. Aí fala dos cursos, né? Então, acho que o item 2 ali fala dos cursos, eu acho que é um ponto que dá uma conexão também. Aqui, a promoção de uma atitude proativa de caráter dialógico entre a comunidade escolar e as instituições que atuam na... Não ainda. Tem um que é a valorização dos territórios. Esse daí mesmo, do incentivo à criação e uso dos espaços educativos e cooperação. Ele fala da valorização dos territórios, não como territórios apenas tombados ou já reconhecidos, mas como todos os territórios do município, como uma forma de fomento à educação patrimonial e aí à preservação da memória. Eu acho que isso tem uma conexão muito grande com a cultura, quando talvez faça editais ou faça algum tipo de incentivo aos artistas para a utilização de praças, parques e afins no território. Eu acho que isso pode dar uma conexão legal. Letícia, exatamente isso que eu pensei. Sabe, das festas do Divino aparecer nas escolas, sabe, ter um programa formativo perene que atravesse o ano,
né, que foi uma das propostas de uma colega de vocês, museóloga lá em Quiririm. No primeiro ano, os alunos visitariam tais e tais patrimônios ou museus. No segundo ano, ele já iria para outros museus, ou seja, quando acabasse o curso, ele teria feito um trajeto por todo o patrimônio histórico da cidade, né? Muito legal. Aí eu vou trazer aqui o primeiro item só do artigo 78, que é potencializar os espaços educativos, considerando como legítimos todos aqueles que propiciem práticas de aprendizagem coletivas, reconhecidas pela comunidade local, assim como ação educativas dos seus diversos agentes. Então, quando a gente pensa o fomento da cultura nos territórios diversos do município, não só em edifícios tombados, né? Mas que nem está tendo agora o edital da PNUB, PENAB, está incentivando que seja realizado em locais periféricos até, né, perto dos CRAS, enfim, é muito interessante. Poderia estar conectado com uma ação de educação patrimonial. Então, não precisa estar no território, né? Não precisa estar no patrimônio, porque a gente tem todo o patrimônio imaterial também para ser trabalhado, né? E reconhecer esse patrimônio imaterial da própria comunidade. Eu acho que tudo pode estar conectado, talvez uma ação, enfim, incentivar esse tipo de situação. É uma boa lei. Eu não sei se na PNAB a gente adotou esse tipo de critério de avaliação, né? Nesses editais a gente tem, a gente vai contemplar pessoas que vão ou receber algum tipo de premiação ou no desenvolvimento de projetos. Nesse caso do desenvolvimento de projetos, é algo que a gente pode colocar mesmo como um apontamento no plano de cultura, que os editais elaborados pela Secretaria de Cultura contemplem, coloquem um critério de avaliação favorecendo projetos que desenvolvam a educação patrimonial, que valorizem a história da cidade, patrimônio cultural, material e imaterial, como critério de desempate, como critério de valorização mesmo, em atenção aí aos dois planos, ao plano de preservação do patrimônio e ao plano de cultura. É uma boa ideia. Exatamente. Por isso que foi esse o raciocínio. Quando eu li ali, eu falei, nossa, olha, aqui tem ponto de intersecção. Eu falei de uma coisa parecida, próximo, né? Na nossa reunião de segunda-feira, quando a gente falou sobre a criação de salões de arte, né, para a turma da artes visuais, em que a gente poderia, tudo bem, fazer uma competição, primeiro, segundo, terceiro lugar, no caso desses salões, mas que houvesse um prêmio aquisitivo para obras de artistas de Taubaté, ou que falassem sobre a história, a cultura taubatiana ou da região, justamente para favorecer, né, para beneficiar obras, artistas com essa temática, para privilegiar, essa é a palavra que eu queria. Legal. Eu queria só dar um pitaco aí, Natália, em cima do que vocês estão falando. Quando a Letícia falou do fundo, né, de irrigar o fundo, das possibilidades de irrigar, me veio à cabeça aqui, como vocês trabalham com a educação patrimonial, talvez pensar em inserir no Plano Municipal de Cultura a possibilidade de ações fundo a fundo, ou seja, que sejam financiadas em paralelo, em parceria pelo Fundo de Cultura e pelo Fundo de Preservação, por exemplo, na formação e capacitação de agentes jovens patrimoniais para trabalhar nos territórios, sabe? É geração de renda, porque ganha uma bolsa, né? E é formação, né, de memória, enfim, isso inserido e dito na voz, do jeito, porque vai ter uma linguagem muito mais acessível do que eu chegasse falando de patrimônio, de um jeito professoral, né, de bar, mas chega um jovem, né, com uma linguagem provavelmente de hip-hop, de sarau, enfim, de slam, né? E isso, dentro de uma educação patrimonial, me parece que vai ter um peso muito mais significativo, né, do que uma coisa mais, né, mais bem, digamos assim, elaborada do ponto de vista teórico. Né? Marcos, temos percebido isso claramente,
Porque no projeto são alunos, né, nossos, que estão sendo formados para serem professores, são muito jovens, né, que acabaram de sair do ensino médio, e eles têm tido uma aderência muito maior, uma reação dos alunos muito melhor do que nós. Então, assim, eu também já eles têm percebi outra isso. vibe, né? Hoje eu acabei de falar com uma pessoa, falei, não, a parada tem que ser assim. Aí ele me responde, não, eu entendi a sua vibe. Eu falei, é uma questão de linguagem mesmo, né? Relação intergeracional. Bom, acho que muito legal, Marcos. Eu acho que do plano, só para a gente encerrar, eu acho que já foi as principais coisas, talvez só lá nas considerações finais. Depois fica, então, o incentivo de vocês de poderem explorar o plano de patrimônio, que com certeza vai sair bastante coisa daí também. Raquel, não sei se você quer pontuar mais algum item do plano específico, e aí a gente começa, enfim, não sei, discutir, jogar mais brainstorming aqui, ver se sai mais. Isso, viu, Letícia? Sim, Varalo, você lembrou de mais alguma coisa? Eu acho que, assim, dos pontos que eu estava indicando, eu acho que são esses, e esses últimos agora que nós trabalhamos, tem essa aproximação com a dimensão da cultura, né? Que eu acho que era essa também a proposta da reunião de hoje, né? O que pode estar contemplado lá no Plano Municipal de Cultura. É isso, Pedro? Os dois Pedros, isso, dois. Eu acho que nós até avançamos com a última fala do Marcos, que eu nem havia pensado em fundo a fundo. Uhum. Eu acho que foi muito rico o encontro. O encontro foi muito rico. É um primeiro encontro. Penso que a gente pode construir uma nova agenda. Aí, passado esse período de diagnóstico, né? Uma agenda para um encontro maior de todos os conselhos, aí, assim, ter uma coisa mais direcionada, sabe? Tal como o Pardinho colocou, de pôr a sociedade como protagonista da história mesmo, né? A gente fica só dando as diretrizes, né? Gostei muito de você, gostei muito da sua fala, Letícia, principalmente também da professora Raquel. Sempre um prazer, assim, ouvir, sabe? Essa coisa fora do ranço da academia, né? Assim, ó, como pessoas, assim, que é onde a gente busca esse acolhimento, né? A gente trabalhar com os afetos, né? Não que a academia não seja importante de forma alguma, não é isso que eu estou falando, né? Mas a gente tem a perspectiva de conhecer pessoas, trocar afetos, inicialmente, né? Pelas telas de computador, de celular, como eu estou aqui, né? Mas, assim, eu me sinto bastante feliz, tal como o Padim. Aí quero ouvir vocês. Eu acho que, de início, para concluir, esse encontro dá ferramentas, dá subsídio para a gente incluir mais coisas no Plano Municipal de Cultura. Legal. E aí, eu acho que seria interessante nós pensarmos um novo encontro aí mais ampliado com o Conselho Municipal de Cultura, com o Conselho do Patrimônio, com outros conselhos que vocês julguem necessários, sejam importantes. Minha participação, eu encerro aqui com essa opinião. Vocês toparem, a gente encaminha assim. Marcos não, Pedro, olha, duas coisas. Então, a primeira que é a academia também atravessada de afetos, né? Então, isso para mim é muito importante, muito caro, né? As pessoas que estão aqui, que nos conhecem, sabem muito bem disso. E você fez uma proposta que eu só queria acrescentar uma questão, que é a seguinte: você propôs de fazer um evento, né? Você falou dessa ideia, e aí, quando você falou, Pedro, eu fiquei pensando muito que nós estamos bastante mobilizados também, pensando no caminho agora de Taubaté para chegar nos 400 anos. Então, é um tempo curto, né? São um pouco mais de 20 anos, isso é muito curto. O setor de planejamento já realizou um evento sobre isso, né? Foi no começo do ano, que foi muito interessante, mas pensando nessa articulação com o Conselho de Cultura e o Conselho de Patrimônio, sabe, Pedro? Eu acho que seria uma temática muito interessante nós pensarmos, né,
a chegada de Taubaté, como Taubaté quer ser, né, nesses 400 anos, porque Vamos fazer um seminário, Taubaté, então, seria maravilhoso. Taubaté em 2050, é isso? Quando vai? Isso. Quanto faz? Vai ser, peraí que eu sou ruim de conta. Taubaté tem 2045, se eu não me engano. 2045, exato. Isso, é isso aí. Taubaté 2045, é o nome do seminário. Vocês topam, a gente põe na rua. Eu acho super, né, Pedro Rubim? Você não acha? Sim, excelente? sim. Em Varalho. E também a gente vai aqui no Conselho de Cultura, nós vamos criar os instrumentos, as comissões temáticas, que vão ter mais agilidade para trabalhar com essas questões, vão ter mais agilidade, mais dinamismo. Legal. Porque trabalhar nas reuniões de conselho, vocês sabem bem, né, a plenária, ela acaba travando muita coisa, ela é muito... Né, então, as comissões temáticas... Espaço de disputa, né? Exato. É difícil. Então, as comissões temáticas têm mais liberdade, mais agilidade. Ótimo, ótimo. Inclusive, muito provavelmente, a nossa Câmara Temática do Conselho de Cultura para a área de patrimônio está aqui presente. Muito provavelmente. Deve ser o Pedro, a Lina, o Leandro, a Natália Reco, está convocada também, eu. Espero que a gente tenha melhorado um pouco a nossa reputação. E se eu puder dar uma sugestão, viu, Natália, viu, Pedro Rubim, se eu puder sugerir, porque o André, como ele é antropólogo, ele pode trabalhar muito, assim, intensamente na dimensão do patrimônio imaterial, né? Então, ele trabalha, né, com isso, né, com patrimônio imaterial, e essa perspectiva da antropologia, eu acho que é bem interessante nessa comissão, viu? Sugestão. A Nath pediu para avisar que a filha dela estava passando mal e ela teve que sair para ir lá buscar a filha. Então, por isso que ela não conseguiu finalizar aqui com a gente. Mas eu gostaria de propor uma última coisa, né, relacionada ao plano de cultura, que foi uma questão que a gente enfrentou e que eu acho que vale a pena discussão no Conselho de Cultura, sobre a governança do plano e das ações do plano. É algo que, se não tiver bem estabelecido no decorrer do plano de cultura, né, pode ser um momento depois de muita dificuldade na hora da execução dessas ações. Então, e aí, talvez algumas das ações, né, que vão intercalar com o Conselho de Patrimônio e com questões relacionadas ao patrimônio cultural, a gente possa até estabelecer uma governança compartilhada, né, e aí discutir essas ações compartilhadas e já estabelecer essa governança compartilhada no próprio plano de cultura. Então, fica uma Bom, muito legal. A professora Raquel falou do antropólogo, né? E a potência antropológica da cultura tá muito nítida aqui hoje. Só porque Taubaté começou a discutir a construção do Plano Municipal de Cultura, já promoveu o encontro de vocês, que a professora Raquel começou dizendo que era inédito, né? Com outras palavras, ela disse da felicidade dela de ter... Então, ou seja, olha o quão essas coisas, de fato, né, se permeiam, estão aí, né, sem a gente fazer, às vezes, nenhum esforço, elas estão nos ligando o tempo todo, né, o tempo todo. Então, o Plano Municipal de Cultura, Natália, já tem uma grande vitória, né? Ele ainda só está começando, né, a discussão dele, e ele já promoveu um encontro desse hoje tão potente. E eu queria deixar uma provocação, Pedro Rubim, para você do Conselho e do pessoal da Cultura, de pensar, talvez, a Letícia falou da questão dos prédios já tombados que estão em degradação, né, em processo de degradação e de abandono. Talvez, nessa questão de ações fundo a fundo, eu sugeri a questão dos agentes jovens comunitários, mas talvez trabalhar junto, os conselhos, nos chamamentos públicos de ocupação artística desses espaços, para dar vida a esses espaços, sabe? Para chamar a atenção da sociedade desses espaços pela arte, sabe?
antes mesmo de chegar a reforma, antes mesmo de chegar o que seria limpeza, entre aspas, né, bem entre aspas, a arte ocupar esse espaço como de grito contra o abandono, sabe? Padim, você levantou a lebre. Ontem eu não participei do encontro porque eu estava em Itapetininga, exatamente nessa ação de ocupação do espaço. Lá o DENIT tem um conjunto arquitetônico que eram oficinas de trens e que vai passar para o município. E é um espaço gigante, e aí a gente vai promover lá um encontro de arte, de música, de economia solidária, de rap, de seminário, mostras dos filmes que foram produzidos com a Lei Paulo Gustavo, né? E absolutamente sem nada, só vai lavar e vai pôr luz em um ambiente para as pessoas chegarem. Não tem absolutamente nada nos prédios, né? Porque ele está lá, na verdade está abandonado. Então, a partir da ocupação, ele já passa a ter vida, as pessoas começam a ter sentido de pertencimento, né? Acho que isso pode acontecer com vocês aí em Taubaté também. Lê, pode falar. Sobre o encontro dos 400 anos, né? O ano passado, bem no finalzinho do ano passado, a gente fez o EPLAN, e o tema foi 400 anos, e foi em conjunto com uma ação com a Secretaria de Educação, onde a gente levou o planejamento urbano para as escolas, e foi uma experiência muito legal, assim. E foi coordenado pela Secretaria de Planejamento, né, puxando esse gancho de como planejar a cidade, como a gente quer estar em 2045, quando a gente fizer 400 anos. E aí eu fico, né, dou abertura aqui para a gente elaborar esse 2045, que eu achei fenomenal, talvez como uma continuidade, se vocês toparem, uma continuidade desse planejamento que a gente já fez. Foi feito um fórum o ano passado, pensando em Taubaté 400 anos, e agora talvez fazer um fórum focado em Taubaté de 400 anos, de cultura e turismo, cultura e patrimônio. Então, como a gente imagina Taubaté nos 400 anos, a partir da temática de cultura e patrimônio. E aí a gente, assim, pode ir até somando, né, vários espaços, e aí o planejamento urbano ele é integrado, né? Então, a gente vai trabalhar no E-Plano, no evento que a gente fez o ano passado, a gente trabalhou meio ambiente, mobilidade, patrimônio, enfim, foram vários eixos temáticos. Mas a gente fazer agora um evento específico para isso, mas que daí vai dar abertura até para a gente fazer com os demais também, fazer depois um evento específico de mobilidade, enfim, se vocês toparem, fazer nesse sentido, como se fosse uma continuidade, né? Eu acredito que aqui na Secretaria de Planejamento o pessoal também vai ver com muita alegria. Muito legal. Michele? Gostaria de comentar umas questões que foram levantadas. Uma em relação a espaços a serem ocupados, né? Espaços, muitos patrimônios, né? Prédios que estão sem ocupação e serem ocupados. Foi levantada em algumas outras reuniões onde eu participei a demanda por espaços para residências artísticas, ocupação assim, de diversas áreas da arte, assim, não só artes visuais, mas também de outras, né? De laboratórios audiovisuais, enfim. E eu acho bem legal, assim, a gente já ouviu essa demanda de outras pessoas em outros momentos de reunião, e tem essa questão de espaços que vão ser ocupados, né? Outra questão também é que eu acho que tudo isso que foi discutido de educação patrimonial, identidade, pertencimento, eu acho que tudo isso também, além de ser discutido entre patrimônio, conselhos de patrimônio e cultura, a gente precisaria alcançar também o pessoal do turismo, porque essa conversa é necessária e eles precisam colaborar com a disseminação, né, de tudo que a gente está pensando aqui, construindo,
para a própria população da cidade e para as pessoas que vêm, né, conhecer um pouco da cidade, do que a gente tem para oferecer. Eu trabalho em museu e no final de semana nós trabalhamos em regime de escala para atendimento ao público. Então, todo mundo que trabalha no museu passa pelo atendimento ao público. E eu vejo assim, muito de pessoas que vêm fazer turismo na região. Muitos vão fazer turismo em Campos do Jordão, já aconteceu. E a pessoa foi lá, já andou, já fez tudo que tinha para fazer em Campos do Jordão. Daí ela começa a procurar o que fazer nas cidades vizinhas e já aconteceu várias pessoas de virem parar em Taubaté. Porque sabe que Taubaté tem museus, tem opções de lazer, enfim. Então, pesquisando, a pessoa vem parar em Taubaté e vai conhecendo os nossos museus, assim. Então, se tivesse mais informações turísticas para essas pessoas, falando sobre o nosso patrimônio, sobre as nossas opções de cultura e lazer na cidade, seria fundamental, assim, que essas pessoas estão se informando pelo Google, mas elas têm que falar por outros meios oficiais aqui na cidade, né? Então, é uma questão que eu acho importante também a ser pensada e incluir também no plano. É isso. Leandro? Bom, eu só gostaria de fazer um comentário. Seria agradecer a participação do Instituto Ideia. Eu acho que estão fazendo até um pouco a mais do que é previsto, né, no contrato. Então, meu agradecimento por estar aqui escutando as demandas. Obrigado. E eu gostei bastante da sugestão do Marcos, inclusive vou conversar com a minha galerinha para a gente fazer um dia de pintura frente à Igreja do Rosário, enquanto ela ainda está de pé, né? Quem sabe não chame a atenção. Eu dar uma colaboração para vocês, histórica, ocupação de lugares. Essa ação ocorreu, não sei se a Raquel lembra, aconteceu, não sei, 2011, 2012, que fizeram música, lembra disso? Sim. Raquel? Nós fizemos uma vez nas Casas Pias. Casas Pias, no Tesourinho, antes de ser ocupado o Tesourinho. Eu acho que foi feita alguma coisa na Vila Santo Aleixo também. Também. Isso. Foi exatamente nesse período, 2011 e 2012, Pedro, que foram essas ações aí. Muito interessante. Gente, eu vou precisar ir, que eu tenho outra reunião agora lá na faculdade, então quero reiterar, né, a minha alegria, meu prazer em participar dessa reunião, conhecer, né, as pessoas que eu ainda não conhecia, e desse fortalecimento, né, Pedro, Rubim, que nós precisamos dessa aproximação, e o resultado da reunião não podia ter sido melhor. Eu acho que foi excelente, né? Então, quero deixar o meu abraço, pedir desculpas por ter que sair. Antes de você ir embora, vamos ouvir o Antônio, aí você... Varalo, deixa eu ouvir o Varalo, não, eu quero ouvir o Varalo antes de eu ir. Não, só queria fazer dois comentários. Sobre o que o Leandro acabou de falar, da Igreja do Rosário. O Leandro já tem uma empresa lá na Igreja do Rosário fazendo levantamento para projeto de restauro, tá? Isso daí, para vocês saberem, já tem uma empresa, já está fazendo já o levantamento para esse projeto. Outra coisa também, ouvindo as falas do Leandro e da Lina, e também revendo alguns itens agora que foram passados de alguns artigos, eu sou uma pessoa meio de ação, então eu fiquei quieto, mas eu só estava assim, pensando em... Eu estou com um monte de ideia de projetos das falas que foram faladas, que foram mencionadas aqui com vocês. Eu só não sei em que momento que a gente poderia depois conversar, mas eu tenho várias ideias, fui só anotando aqui algumas coisas, várias ideias de projetos para a gente poder desenvolver isso, voltado para essa área da cultura, voltado para a área de educação patrimonial e etc. E a Michele, você falou perfeitamente a questão do turismo. Na hora que falaram, aí eu falei, putz, vai esquecer. A Letícia ainda deu uma, falou, não, turismo não, turismo é assim, o turismo ele tem que estar nas próximas reuniões, precisava ter alguém do turismo aqui junto com a gente, porque o turismo ele é uma ferramenta que ele vai alinhar tudo isso que nós falamos hoje, e para criar ações, inclusive, porque não adianta nada a gente ter cultura, não adianta nada a gente ter patrimônio preservado, se a gente não tiver o turismo, que inclusive é o turismo que vai trazer rendas aqui para a cidade.
né? Então, eu acho isso assim super importante, o turismo está envolvido nessa questão, ok? Ação, professor, uma ação que eu vou propor para vocês do Conselho. Nós recebemos ontem, do grupo do pessoal de Ciganos, um documento deles, com sugestões, enfim, diretas para o plano. Então, talvez você está aí fervilhando de ideias, talvez caiba para vocês internamente do Conselho se organizarem para se reunir de forma prática e encaminhar um documento oficial do Conselho para a Secretaria de Cultura, endereçada ao Plano Municipal de Cultura. Eu acho que é uma ação que pode nos ajudar muito e ajudar vocês, inclusive. Professor, vamos organizar isso, então, o mais rápido possível. Maravilha. Lê, você é a próxima. Rapidinho, primeiro um comentário, puxando o gancho que a Michelle comentou sobre turismo, e eu acho que o Varallo não estava falando de mim quando ele falou Letícia, né? Era de mim? Que eu não falei de turismo. Não, tem que estar conectado, sim, com certeza. Você falou, mas deu uma gaguejadinha, meio que tirou. Não, imagina, até no próprio plano de patrimônio tem várias ações conectadas ao turismo. Quando a Michelle falou do turismo, eu lembrei da identidade visual, do branding da cidade que a gente está desenvolvendo com a Mônica. E aí eu acho que é uma conexão muito importante para a gente fazer tanto com a cultura, tanto com o turismo, né? O turismo tinha encabeçado isso no início, acabou parando e agora a gente está dando continuidade. Mas eu acho que é um trabalho que vai ser muito importante ser desenvolvido em conjunto. E aí, só para pontuar rapidinho, é basicamente uma identidade do município a partir da própria visão que os munícipes têm da cidade. A gente desenvolveu uma marca a partir disso. Então, eu acho que é bem importante a gente estar junto, elaborando isso em conjunto. E eu gostaria aqui de agradecer essa abertura para a gente estar contribuindo ao plano de cultura e também apresentando um pouco o que foi o plano de patrimônio para a gente conseguir fazer essa integração. É algo que eu sempre tive, assim, de conseguir estar mais próximo do Conselho de Cultura, porque a gente é quase primos, né, irmãos ali, trabalha com várias questões a mesma pauta, assim, né, em muitos aspectos. Então, acho que é muito importante a gente estar cada vez mais unido, patrimônio e cultura, para a gente conseguir desenvolver o nosso município a partir de uma base forte de identidade, de referência, de bases culturais, enfim, de preservação da nossa identidade. Então, estou muito feliz, muito agradecida, obrigada mesmo. Espero que a gente tenha outros encontros ao longo do desenvolvimento do plano de cultura, para a gente continuar acompanhando e auxiliando nesse desenvolvimento. Obrigada. Michelle, só um minutinho, rapidinho. Letícia, eu só estava esperando você falar sobre isso, sobre a identidade, sobre a marca, eu ia ficar bravo com você se você não falasse, tá? Eu só estava aqui, nossa, que horas que ela vai falar sobre isso? Isso aqui eu acho super importante para todo mundo, tá? Aliás, não só para o plano que a gente precisa se reunir, mas também para o período da transição, né, que é algo que nós vamos enfrentar. Então, isso é fundamental. Michelle? Só para falar de uma outra coisa, uma outra que eu vejo lá, que também está relacionada à educação patrimonial, cultural também, e é uma coisa super simples, a gente não tem um mapa cultural assim, da cidade, algo impresso em papel, que a gente possa entregar para as pessoas que visitam, saberem onde elas podem ir, elas estão lá no museu, e dali para onde que elas podem ir. E muitas das vezes perguntam para a gente, eu já fui nesse lugar, naquele outro, o que mais que eu posso fazer aqui? Sabe? Onde mais que eu posso ir? E é algo que a gente não tem, assim, parece uma coisa muito simples, mas a gente tem dificuldade de elaborar por questões financeiras e tudo, mas se fosse estipulado que houvesse essa formação, essa elaboração desse mapa, um papel e tal, que a gente pudesse distribuir em todos os pontos culturais da cidade, eu acho que isso auxiliaria nessa questão da educação patrimonial e nas questões culturais da cidade.
que inclusive, assim, no entorno, né, do museu, muitas das vezes a gente tem pessoas que moram ali, vizinhos do museu, belo dia resolve entrar, tá, vamos entrar, o que tem aqui? E aí é uma oportunidade da gente mostrar para a pessoa outras coisas que ela tem ali, né, na região, que ela pode também visitar, consultar, conhecer. Então, é algo, né, um ponto, uma meta que eu acho que poderia ser pensada também para a gente conseguir disseminar esses locais que nós temos aqui. E aí eu também queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com todos, né, de poder ouvir. Eu tenho participado das reuniões sempre que eu posso, sim, e tem sido bem legal para conhecer mais da cidade, assim, dessas demandas de patrimônio, de cultura. Eu estou há pouco tempo aqui em Taubaté, estou aqui há 4 anos, então muita coisa eu estou conhecendo a partir desse contato com vocês, assim, nessas reuniões. Então, está sendo muito enriquecedor. Então, gostaria de agradecer também pela oportunidade de poder estar no meio desse debate. É isso. Obrigada, gente. Michele, se eu puder contribuir, eu acho que, para além, nada contra, e para além da questão do mapa físico, um aplicativo com QR Code que fique em todos os equipamentos públicos, escolas, museus, prefeitura, enfim, todos os equipamentos que qualquer pessoa hoje, né, tem um celular, né? Então, com esse QR Code, ela está em Taubaté, né? Aqui fica, estou aqui, vou para lá, vou ali, então me parece que talvez um aplicativo que possa juntar esses indicadores, né, esse mapa, ajudasse ainda mais ainda do que a questão do físico, né? Mas acho o físico também importante, né? Eu sou escritor, gosto de livro, gosto de ler na mão, né? Mas a gente não pode esquecer da tecnologia que está aí, né? Então, me parece... Marcos, eu vou te falar uma coisa. Quem costuma visitar museu adora pegar coisinhas, papeizinhos para levar e colecionar. Então, muita gente vai procurando, tá, o que eu tenho aqui que eu posso levar de lembrança, sabe? E muitas vezes um folder, um mapa, um papelzinho, assim, isso vira uma lembrança. Eu, pelo menos, eu tenho uma coleção assim, de papeizinhos que eu pego em viagens, em locais, e é algo que a pessoa guarda, vai pegar futuramente e falar, nossa, eu estive nesse lugar, e olha que legal, vou retornar, né? Então, assim, é válido ter o QR Code, eu acho super importante, mas o físico também eu acho fundamental. Até porque todo mundo hoje em dia tem um celular, mas nem todo mundo tem familiaridade, né? Como pessoas idosas, por exemplo, eles têm um pouco de dificuldade, crianças, enfim. Então, eu acho que a gente pode pensar nessas duas possibilidades, assim, eu acho válido. E só complementando, né, o que a Michele disse, parece até uma coisa assim, até muito simples, né? É muito básico um papelzinho, uma divulgação, alguma coisa, e a gente realmente não tem. Os museus, infelizmente, não têm isso hoje para oferecer. Essa é realmente a nossa realidade. Seria bacana, né, poder oferecer esse mínimo, assim. Para complementar, se eu não me engano, algumas vezes fizeram materiais desse jeito. Eu sei que já existiram no museu. Tem alguns que o professor Argolo, que era o antigo historiador, que se aposentou hoje, né, ele fez assim, com vários recortes sobre a história da cidade. Não é só isso não, Natália. Foram feitos materiais mesmo tem publicações. Fizeram. Isso que... Bom, Taubaté. Enfim. Gente, alguém mais? É São José dos Campos, é São Paulo, é todo o Brasil. Não é que Taubaté é melhor ou é pior. Acontece em todos. Agora, eu sempre lembro de uma frase do Célio. Essas dificuldades, a gente já é dado, a gente já sabe. Agora vamos trabalhar com a potência. É uma potência, gente, aqui. Plena quarta-feira, às 16h59, nós estamos aqui online, discutindo um plano municipal de cultura, trazendo contribuições do plano de patrimônio, e vai num crescente que não só a educação, agora a gente precisa junto incluir os fazedores de cultura, aqueles senhorzinhos, né, das expressões populares, da festa de São Benedito, e dentre outros tantos, né?
Taubaté é gigante, assim, não só pelo Monteiro Lobato, né? A gente vai do início do século a Hebe Camargo, sei lá, né? Assim, tem vários ícones que podem ser alavancados, que vão, enfim, eu acho que tem um caminho legal aí pela frente. Pessoal, alguém mais quer dar alguma contribuição? Agora sou eu que vou precisar sair, gente. Vocês não se importam, tá bom? Agradeço muito a companhia, a toda essa reunião, que realmente foi muito importante. Obrigado, Marcos, obrigado, Pedrão, e obrigado a todos, tá, gente? Até a noite, se Deus quiser. Abraço. Até a noite. Até a noite. Prazerzaço, gente. Podemos encerrar, então. Podemos Eu encerrar. agradeço muito a participação de todos vocês, dos conselhos e do IDEA. Foi realmente muito rica. Muito obrigada. Um beijo para vocês. Um beijo para vocês. Até Beijo mais tarde. Tchau. Tchau, tchau.